Olá, pessoal. Que bom ter vocês aqui conosco em mais um episódio podcast B2Bench, e a gente vai trazer sempre aqui benchmarks de mercado, melhores práticas de gestão de pessoas, e vamos falar muito sobre o futuro e o mundo do trabalho. Eu sou a Aline Aquino, CEO de Great People Consulting. Estou aqui com a minha fiel escudeira Daniela Diniz, diretora de Relações Institucionais do ecossistema Great People e GPTW. E hoje nós, Dani, temos uma convidada muito especial, que é a Fernanda Rodrigues, CHRO Latam de GFT, e aí ela vai vir contar um pouco aqui pra gente mais sobre esse mundo do trabalho, tendências e o que ela espera para o futuro. Obrigada, Fernanda, por estar aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite de novo aqui. Prazer enorme estar aqui, nesse episódio. Aline, mais uma dobradinha, a gente está com a Fernanda, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre diagnósticos globais e anseios das pessoas, independentemente do lugar que elas se encontram, do país, independentemente do setor também, ou da geração, a gente vai falar bastante disso. Mas antes de começar, eu quero que a Fernanda se apresente para todos vocês. Fernanda, por favor. Bom, eu sou a Fernanda Rodrigues, eu estou na GFT aí faz 6 anos, eu sou responsável por América Latina, mas eu tenho um único projeto que é global, que é exatamente a pesquisa GPTW. Então já faz 3 anos aí que sou eu quem conduzo globalmente a pesquisa GPTW com o GPTW Brasil, porque como a gente já fazia no Brasil há 2 anos anteriores aos 5, a gente decidiu fazer por lá, porque a gente entendeu que aqui era onde estava a nossa expertise. Então, aí estamos há 5 anos trabalhando com o GPTW Brasil e 3 no global. Legal. Então, Fernanda, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. E conta para o pessoal, o que é a GFT, o que vocês fazem. Acho que as pessoas estão curiosas, quem não conhece vai conhecer um pouquinho mais. Conta para a gente, por favor. A GFT é uma consultoria de tecnologia, nosso headquarter é na Alemanha, então somos uma consultoria alemã. Hoje nós estamos presentes aí em mais de 20 países, acabamos de adquirir mais uma grande empresa na América Latina, que é chamada Sophos, então agora ela passa a ser GFT também. Hoje nós temos 12 mil pessoas trabalhando conosco, e a gente está sempre ali trabalhando com clientes, principalmente na área financeira e seguradora, mas esse ano aqui eu entendo que é o ano que a gente vai fazer uma virada, até porque o nosso CEO, nosso novo CEO é um brasileiro, e isso nos enche de orgulho, Uma empresa alemã tem um CEO brasileiro, então acredito que a partir desse ano aqui a gente vai ter uma virada também para entrada em outros mercados. Mas hoje o grande foco da GFT são bancos seguradoras para mercado de TI. Ah, que legal. E, bom, Fernanda, você contou pra gente ali, já no começo, que está fazendo a pesquisa conosco aqui, nesse projeto de Great People Consulting Internacional, a pesquisa GPTW. Conta um pouco mais pra gente como foi, como tem sido esse processo, ao longo desses anos e agora esse último também, que a pesquisa terminou recente. Conta um pouco mais dessas particularidades, de como é que é essa cultura global, esse processo de pesquisar, entender um pouco mais dos anseios globais das pessoas. Eu não vou falar para vocês que é fácil não, gente. É complexo. Você engajar, porque assim, por mais que nós hoje somos 20 países, a gente trabalhou com 12 dentro da pesquisa, tá? Porque esses que chegaram, tem países muito pequenininhos, que não conseguem nem fornecer pra gente o relatório que a gente precisa ter. Mas dentro desses 12 países, para você engajar as pessoas e fazê-las com que elas entendam da importância, é complexo, tá? Então, a gente começa tudo ali em dezembro já. Então, a gente começa conversando com o GPTW em dezembro, entendendo o que vai ser. Aí, a gente tem toda uma parte de preparação das planilhas, que também é sofrível para você conseguir fazer com que mandem dentro do tempo. Mas a gente sempre faz essa pesquisa em junho. Por quê? Julho e agosto são meses de férias, tanto aqui para a América Latina e agosto lá na Europa. Então, eu sempre tenho que casar uma data que dê certo. Bom para todos, Foi tudo certo, tivemos 3 semanas de pesquisa. Essa foi a primeira vez que a gente teve que postergar, tá? A gente nunca tinha postergado, a gente sempre fechou em 2 semanas. Esse ano aqui eu falei para a Luiz, eu vou ter que postergar. Por quê? A gente percebeu uma dificuldade muito maior em fazer com que as pessoas respondessem à pesquisa. Olha que interessante. Então, assim, a gente
postergou exatamente porque a gente não tinha nem chegado ali nos 70% que a gente tinha conseguido no ano passado de participação. É importante dizer, só te interrompendo, Fernanda, que é o mesmo período para todos os países, né? Então, você pegou esse período, 12 países, a gente está falando de quantas pessoas envolvidas na pesquisa ali? 10 mil pessoas que foram convidadas, porque a gente faz uma data corte, né? Então, a data corte para a gente era abril, todo mundo contratado até abril, e a gente colocou para rodar com 10 mil pessoas que já tinham um tempo suficiente de casa. Então, foram 3 semanas tentando engajar, mandando comunicação, conversando com os países, o que está acontecendo, e ninguém sabia explicar o que estava acontecendo, tá, gente? Tem alguma análise do porquê que esse ano foi mais difícil do que o ano anterior? Dani, eu acredito que é por causa da mudança que está acontecendo globalmente. Na Europa, tem a guerra aí já acontecendo há alguns anos, a gente tem aumento ali de vários preços dentro da Europa, não tanto dentro do salário, e isso faz com que as pessoas já fiquem mais reticentes em responder. Por que eu vou responder? Eu não sei o que vai acontecer aqui, eu não sei se a pesquisa é ou não é anônima, isso também a gente escuta todo ano, eu tenho que reforçar todo ano. Gente, a pesquisa é anônima, vocês podem ir lá, se tiver menos que 5 pessoas, eu nem tiro o relatório da área de vocês. Então, aqui é o lugar que vocês podem fazer, né, os comentários que vocês querem. E aí, trazendo até um pouquinho de números para vocês, por mais que eles não queriam responder, eles conseguiram ali, a gente conseguiu ali mais 3 mil comentários. Então, naquele bloquinho que a gente recebe de comentários globais, a gente saiu de 13 mil para 16 mil. Nossa. O que eu acredito que realmente a gente conseguiu atingir o resultado nessa semana adicional, porque daí a gente fez uma comunicação corpo a corpo. Vamos lá, liderança, eu preciso que vocês me ajudem com isso. Então, a gente fez a comunicação corpo a corpo e a gente conseguiu realmente atingir o resultado que a gente queria na última semana. E aí, as pessoas confortáveis, que era anônimo, e confortáveis que poderiam dar sua opinião, elas foram lá e colocaram 3 mil comentários adicionais, o que nos deixou muito felizes, claro. Olha que legal. O que mostra que talvez, então, a questão não era nem o fato de responder, mas talvez mais também essa dúvida, né? De, será que eu vou ser identificado? Será que... E tem muita gente nova nesse quadro que você acha que impacta também de não conhecer o instrumento, algo que tenha ficado, né, no ar, que as pessoas tenham ficado mais temerosas de responder? Se a gente for olhar ali, Aline, tivemos 30% a mais de pessoas que eram novas, que nunca tinham respondido, tá? Desde o ano passado. Então, eu não acho que isso era devido a como as pessoas estavam se sentindo. Mas aí a gente vai falar aqui durante o podcast, né? Foram algumas decisões tomadas pela empresa que fizeram com que as pessoas ficassem, vamos dizer, ressabiadas. Mas antes de deixar todo mundo curioso, né? Porque a gente já fez uns bastidores, né, Fernanda? Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Enfim, vocês conseguiram atingir ali a amostra que precisava para ter a pesquisa. 16 mil comentários é bastante coisa. 12 países, e já que o episódio aqui está trazendo essa questão dos diagnósticos globais, anseios universais, né? O que você encontrou de similaridade entre os países, né? Assim, que são as expectativas, as demandas ou as dores que fazem sentido ali para todo mundo, né? Independentemente de estar na Itália ou no Brasil, né? Ou na Alemanha. E o que foi diferente, então? Quais países ali se destacaram pelo positivo ou pelo não tão positivo assim? Pelo positivo, todos se destacaram no mesmo quesito, tá? Que é exatamente qualidade de vida. Eles entendem que hoje a gente dá uma oportunidade de qualidade de vida interessante e também a parte de crescimento e desenvolvimento. Dentro da GFT, a gente tem um foco muito grande realmente em treinamento técnico, então isso a gente vende isso muito bem para o mercado e quando eles chegam, eles encontram isso. Então, globalmente, eu acho que estava todo mundo ali meio que na mesma linha de raciocínio. Aí tem mais uma coisa também super positiva, o nosso clima organizacional. Então, assim, os nossos parceiros de trabalho, eles gostam do clima que tem ali dentro da GFT. Mas, como eu disse para vocês, tomamos algumas decisões em alguns países que não foram muito bem aceitas, tá? Então, só para vocês terem ideia de dado, a Polônia, ela reduziu 16 pontos percentuais no Trust Index. A Itália reduziu 10 pontos percentuais no Trust Index. Então, isso já mostra ali pra gente que alguma coisa foi feita incorretamente. E quando você olha o que aconteceu... Polônia, eles pediram para as pessoas retornarem ao trabalho. Estava todo mundo trabalhando num modelo, né, totalmente home office. Aí eles falaram, não, eu quero que você volte uma vez por semana
E a partir de 2025, vocês vão voltar 2 vezes por semana aqui para dentro do escritório. Ainda foi gradativo, né? Foi gradativo, mas não muito bem aceito. Aham. Exatamente, porque as pessoas conseguem ter um pouco mais desta flexibilidade. E quando você olha para a Itália, e é isso, desculpa, isso é Polônia e Itália, com tudo isso que aconteceu, eles perderam a credibilidade na alta liderança. Porque fala, poxa, ninguém me envolveu numa decisão que afeta a minha vida, né? Eles simplesmente tomaram a decisão. E foi uma coisa muito similar também ali com a Itália. Dentro da Itália, a gente tem um cliente que fez algumas mudanças e eles não conseguiram informar o que aconteceu durante essas mudanças, né? Então, o cliente tomou a decisão, a GFT foi impactada, as nossas pessoas estão dentro do cliente e a comunicação foi feita de uma maneira um pouco torta, né? Como a gente não tinha a informação completa, as pessoas também sentiram que esses líderes não sabem nem o que estão fazendo aqui dentro, eles não são capazes de me passar a informação vinda do cliente. Então, acho que essas foram as principais retrações que a gente teve e que impacta, não tem como, o nosso número da pesquisa global. Nós estávamos em 84 no Trust Index, caímos esse ano para 81. Acho que vale só comentar, antes da gente entrar no nosso próximo bloco, o que é o Trust Index, né, Aline? Porque quem está nos assistindo pode conhecer a nossa pesquisa, a metodologia do GPTW, e aqui trabalhando um projeto da GP Consulting, só explicar rapidamente, bem antes da gente entrar aqui no nosso próximo bloco. Bom, eu posso até deixar a Fernanda explicar, porque ela já estava falando brilhantemente, né, todos os nossos termos, mas vamos lá, quando a Fernanda traz isso, acho que ela está trazendo a média geral da pesquisa, né, Fernanda, assim, o resultado que é medir o índice de confiança, quando a gente fala de metodologia, Great Place to Work, né, a gente pega ali o resultado de todas as questões, como é que as pessoas, né, responderam favoravelmente, o quanto foram favoráveis, e a gente chega a esse índice, né, que é o índice de confiança final da pesquisa para cada um dos países. E acho que o legal é que ela falou também dos 16 mil comentários, né, Dani? Que a gente faz essa análise também em cima dos comentários, que a gente não chama de Trust Index, mas esse olhar mais de neurociência, inteligência artificial, para entender o que tem por trás e esse sentimento que eu acho que ela trouxe muito ali, né, das pessoas ao responder à pesquisa. Isso que é legal, né? De qual que é o tom emocional que as pessoas tiveram ao passar por tudo isso e ao comentar e escrever, que aí vai além dos números, o que tem por trás, né, dessa parte mais qualitativa da pesquisa. Essa parte mais didática, tá, pessoal? Quem não conhece o Trust Index, então é o nosso índice de confiança que mede a pesquisa da forma mais objetiva. E o fato da gente ter os comentários que a Aline trouxe, né, tem essa parte qualitativa mais aprofundada. Mas vamos passar para o próximo bloco, porque está voando o nosso podcast aqui, o nosso bate-papo. E o próximo bloco chama 140 caracteres. E por que chama 140 caracteres, né? Eu vou perguntar para você, né, algo que parece ser rapidinho, né, assim, que você vai dar aqueles 140 caracteres, mas que, na verdade, vai exigir um pouquinho mais de explicação, né? E eu vou puxar um ponto da sua última resposta, da questão da Polônia, que é bem interessante para quem tem ali operações em outros países e aplica a pesquisa e faz esse nível de comparação, esse entendimento do que está por trás. Você trouxe um ponto importante, né, Fernanda, que é o sentimento de se envolver ou não nas decisões, né? Poxa, eu simplesmente fui comunicado, né? Então, eu estou aqui trabalhando 100% remoto, vou ter que voltar uma vez, já estamos dizendo que em 2025 vão ser 2 vezes. O que está acontecendo? Quem é que perguntou para mim que eu quero isso ou não? Né? E a gente vem observando também, no ambiente de trabalho de uma forma geral, que esse é um sentimento crescente. Então, a gente até estava ali no nosso aquecimento falando que talvez na nossa geração aqui, a gente recebia algumas ordens ou demandas, né, Aline, assim, e falava, não, tá tudo bem, né, é uma vez, é 2, e segue o bonde. Não é mais bem assim agora, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Só eu falei muito mais de 140 caracteres, então deixa aí agora com você esse desafio. A gente notou, sim, uma baixa exatamente nessa... Tem uma pergunta dentro da pesquisa que é exatamente falando sobre isso, se eu sou envolvido nas decisões que afetam diretamente o meu trabalho. E a gente teve uma redução aí de 10 pontos percentuais comparada com 2023. O que está acontecendo aqui? Primeiro, as pessoas estavam vindo num modelo de trabalho que hoje não vai estar mais existindo. Quantas empresas já voltaram para o modelo híbrido? Então, isso é a primeira coisa. As pessoas foram envolvidas para tomarem essa decisão? Muitas vezes não.
né? Simplesmente foram comunicadas. E aí que eu acho que entra a grande diferença da geração que você estava falando, né, Dani? Essa nova geração, eles querem saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que vai ser para o futuro. E eles buscam esse tipo de informação. E muitas vezes a gente confunde, eu vejo isso muito dentro da GFT até, né? Que isso não, mas eles vão tomar a decisão. Isso não é só uma tomada de decisão, isso é o impacto da vida e as pessoas têm que ser envolvidas de uma forma adequada. Eu acho que a gente está deixando de escutar, a gente está muito mais mandando. E se a gente não se adaptar ao novo modelo, porque é essa geração que está entrando no mercado, certo? Daqui a pouco a gente está saindo. Eles que estão entrando. Se a gente não entender que isso é fator importante para eles continuarem ali dentro, a gente não vai conseguir fazer um bom ambiente para que essas pessoas trabalhem. E muito menos, né? Fazer com que eles mantenham e entreguem um resultado bacana. Então, sim, essa geração quer saber mais, essa geração quer ter mais informação e muitas vezes as empresas, elas distorcem um pouco falando que, não, mas eles vão tomar decisão. Não é decisão, é escutar. Então, vamos passar a escutar um pouco mais para a gente conseguir tomar uma decisão adequada para não impactar diretamente o resultado da empresa. As empresas são de pessoas. Sim. E se a gente não melhorar isso, a gente não vai conseguir ter gente atrativa para trabalhar no nosso mercado e entregando o resultado que a gente espera. É isso que eu vejo. Deu mais que 140 caracteres. Bem mais, mas enfim. Esse é o desafio do quadro e eu queria dar mais caldo ainda para esses 140 caracteres, porque eu fiquei intrigada quando você falou, né, dessa questão geracional. A Dani começou perguntando. Primeiro, assim, né, a proporção que você percebe de pessoas, né, dessa geração mais entrante, mais recente do mercado, nos países em geral, principalmente os que vocês tiveram mais questões que você falou, né, da Polônia, da Itália, por exemplo, e além dessa proporção, né, para a gente entender aí se realmente é uma grande maioria, e como é que ficam as outras gerações, se você sente também esses mesmos questionamentos, né, se foi do mesmo jeito, ou se isso foi mais soft de um lado, né, mais difícil de outro. Se a gente for pensar globalmente, a geração Z, eu tenho em torno ali de 15%, porque é a geração que está realmente entrando no mercado. Então, é gente que eu estou formando, é gente que eu estou trazendo para dentro de casa. O que eu tenho mais ali é principalmente a geração Y, né? Então, essa galera tá ali, eu posso dizer aí que em torno de 60% a 70% do nosso quadro. Mas eu ainda tenho ali bastante gente da geração X, né? Por quê? Porque é tecnologia. E tem tecnologia que é muito antiga. Então, eu só tenho essas pessoas trabalhando, se interessando. E são pessoas que estão retornando para o mercado. E que bom que estão retornando. Porque eles fazem total diferença ali dentro do nosso projeto. Eles trazem maturidade, eles trazem entendimento. Agora, se eles questionaram mais, sendo muito honesta, a geração Y até questionou, mas não foi um questionamento assim, puxa vida, eu preciso mesmo voltar? Por que eu preciso voltar? É mais no porquê, eu preciso entender, né? Então, é um questionamento do entendimento. O que isso vai impactar? O que isso não vai impactar? A geração Z já falou assim, mas não faz o menor sentido eu voltar. Eu produzo aqui dentro de casa, para que eu vou voltar para o escritório? E é isso que a gente escuta muito. Aqui no Brasil ainda a gente escuta muito, né? Vou trazer um pouquinho agora para o Brasil, que é onde eu tô, ou mesmo para a América Latina. Eles falam, gente, mas eu produzo a mesma coisa dentro da minha casa. Para que eu vou precisar pegar o trânsito? Eu tenho qualidade de vida, porque eu acordo, vou fazer minha academia, eu vou passear com meu cachorro, vou fazer o que eu quero, trabalho minhas 8 horas ali e depois eu vou fazer o que eu quero de novo. Não faz sentido na cabeça dessa geração fazer todo esse trânsito que a gente ficava ali dentro fazendo. Então, essa geração ela foi muito mais questionadora. Por que eu preciso fazer isso? Não faz sentido, né? Eles falaram, não faz sentido. Mas a empresa lá na Polônia, né? Aqui a gente não como faz. É só pra gente, porque as pessoas podem estar curiosas. A Polônia tá assim, mas no Brasil como é que tá o modelo? América Latina, gente, a gente não pediu pra ninguém voltar para casa, para o trabalho. 100% Todo mundo 100% remoto. Porque pra gente realmente, a gente consegue medir a produtividade dessas pessoas através dos projetos que elas entregam. Onde ela tá, pra mim não faz diferença alguma, tanto é que a gente tem um programa aqui no Brasil que as pessoas podem... No Brasil não, na América Latina a gente implementou. Elas podem passar 3 meses em outro país, trabalhando e estudando, aprendendo uma nova língua, né? Então, para que eu vou falar para elas voltarem para o escritório se elas podem produzir, se elas podem me entregar o resultado
de onde elas estão. Então, acho que foi um tiro no pé, infelizmente, que a Polônia fez, eles estão sentindo. A nossa CEO global já tinha falado para eles, gente, acho que não é uma boa vocês fazerem isso. Tivemos esses questionamentos muito mais da geração Z, geração Y, querendo entender e impactando principalmente na vida com os filhos, né? Foi isso que eles trouxeram bastante. Poxa, mas hoje eu posso buscar meu filho na escola, eu tenho mais tempo com a minha família. Para que eu preciso voltar? O interessante é que você tem o termômetro ali com a própria pesquisa, com o projeto, né? Foi ali direto no ponto, né? Pediu para voltar, teve uma queda significativa. Acho que isso é uma realidade de muitas companhias que estão vivendo isso, especialmente no ano de 2024, né? Então, a gente vê que entre 2023 e 2024, a gente tem uma tendência de retorno ao presencial muito forte. A gente fez uma pesquisa na Great People Consulting, né? A linha de tendências de gestão de pessoas, é uma pesquisa que a gente faz todo ano, e pela primeira vez nos últimos 3 anos que a gente tem essa pergunta sobre o modelo de trabalho, o modelo presencial passou híbrido, né? Mostrando que a gente tinha ali cravado que o futuro do trabalho seria híbrido, e a gente já não pode cravar mais nada, né? Porque a gente já tem uma tendência de retorno, e bem interessante esse case que você traz. Vamos para o próximo bloco? Vamos. Porque os 140 caracteres aqui a gente falou estouramos, bastante. O próximo bloco chama Bola de Cristal. E por que chama Bola de Cristal? Adivinhem. A gente vai falar sobre futuro, sobre tendências, sobre aquilo que a gente imagina que pode vir a acontecer. E no mundo do trabalho, acho que esse nome é bem pertinente, porque a gente não pode cravar nada. A gente acabou de falar do híbrido aqui, então é mais uma troca aqui entre nós mesmos sobre perspectivas e possibilidades, né? Acho que a gente trabalha com muita hipótese quando a gente estuda o mundo do trabalho, o futuro do trabalho. E nesse ponto da bola de cristal, o ponto que eu queria puxar aqui, Fernanda, é sobre produtividade. A gente estava trazendo a questão do engajamento, né? Engajamento é algo que está na nossa essência, a gente estuda isso, o CERN ali na pesquisa, e depois como com os projetos para aprofundar melhor todos esses diagnósticos que a gente está trazendo aqui, e a gente percebe que está tendo mais um desengajamento geral quando a gente olha para pesquisas mundiais, para a nossa realidade das pessoas. Isso afetando a produtividade de uma forma geral, né? Então, assim, você tem uma queda na produtividade e um discurso de produtividade que vem também incomodando as pessoas, né? Então, assim, então vocês querem que eu trabalhe mais e seja feliz só por uma questão de produtividade, né? Tem uma série de pesquisas, uma que passaram aqui nos nossos estúdios, né? Nos nossos bastidores, é da Workman dos Estados Unidos, que 80% relataram ter ansiedade pela produtividade, né? Essa questão dos trabalhadores, os trabalhadores ansiosos. Então, eu tenho que ser feliz, eu tenho que trabalhar muito para produzir. Como é que você vê isso em termos de futuro, né? Essa relação engajamento-produtividade, como trabalhar melhor isso? A gente já falou de gerações aqui para os próximos anos. Baseado ali no que eu vejo na pesquisa, é exatamente dentro da qualidade de vida, tá, Dani e Aline? Se a gente consegue dar espaço para que as pessoas tenham um momento dela com a família dela ou fazendo o que elas gostam, isso gera produtividade. Não adianta eu falar para você que você vai voltar para o presencial, você vai ter que ficar trabalhando comigo das 8 até as 8 da noite e que isso vai te fazer feliz. Talvez faça algumas pessoas, mas e as outras pessoas? De novo, eu falei lá para vocês, acho que foi no primeiro bloco, sobre a escuta. Escuta ativa. Eu acho que é isso que as empresas precisam passar a ter mais. Escuta ativa. O que me faz feliz? O que me geraria mais produtividade, né? Hoje, por exemplo, a gente tem alguns grupos de afinidade dentro da empresa. Isso faz com que eles fiquem super felizes, porque primeiro eles se conhecem. Eu falei para vocês que aqui em Latam tá todo mundo híbrido. Todo mundo no home office. Ninguém se conhece. Então, isso faz com que eles se conheçam. Geralmente, são grupos de esporte. Eles estão linkados com alguma coisa que é interessante para todo mundo. E isso faz com que as relações de trabalho melhorem e, com isso, a produtividade também. Então, eu acho que é exatamente o que está faltando hoje dentro das empresas, a gente escutar mais. Aí eu me coloco nesse bolo, tá, gente? Eu não estou apontando o dedo aqui, porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa diferenciada, pensando no que a gente acha que é melhor, que vai gerar engajamento e produtividade. E aí, quando a gente vê, a gente dá um tiro no pé. Então, se a gente der um passo atrás, escutar, entender a realidade da empresa, porque também não é tudo que a gente consegue fazer. E aí sim, trazer alguns pontos para que essas pessoas consigam ser mais felizes,
a produtividade e o engajamento vem naturalmente. Consequência, né? Orgânico. Exato. E, Fernanda, você puxou ali um gancho dessa prática de grupos de afinidades, como aqui também, né? O nosso objetivo é falar mais de melhores práticas. Conta melhor pra gente, porque tem outras empresas, né, também hoje no remoto, também com esse desafio de conectar mais as pessoas, e a gente sempre gosta de ouvir e aprender, né? Ouvir essas histórias, Dani. Como que funciona exatamente? Como é que vocês criaram? Como que essas pessoas se conectam? Para todo mundo, né, conseguir se inspirar nessa prática. Isso foi um dos funcionários que levantou a mão e falou assim, gente, eu não conheço ninguém, como é que eu faço para conhecer? Aí, isso ainda na época da pandemia, a gente falou, vamos colocar uma salinha para as pessoas conhecerem, ninguém entrava. A gente foi tentando um monte de coisa. E aí, esse mesmo funcionário levantou e falou assim, puxa, gente, se a gente fizesse grupos de afinidade? E a gente, o que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Eu corro. Tem um grupo de corrida aqui para a gente fazer esse entendimento e aí essa relação? Putz, tem, mas talvez nem todo mundo vá estar na sua cidade. Ele era de BH. Ele falou, gente, não tem problema. Eu vou conseguir comunicar com alguém que fala a mesma língua que eu. Então, a gente começou com um grupo de corrida. E aí, do grupo de corrida, a gente criou o grupo de bikers, que é exatamente, né, a galera que gosta de andar de bicicleta. Tem um grupo dos livros ali, que são os readers. Quem não gosta muito de exercício, vamos abrir também, né, para essa galera. Então, eles fazem encontros semanais para discutir um livro, um clube do livro mesmo, que a gente tem em tantos lugares, a gente tem dentro da empresa. Outro que também faz super sucesso dentro da empresa, além de bicicleta, corrida, é o da academia. O Fitness Lovers, eles colocaram. Então, assim, uma vez no mês, eles vão fazer algum lugar, algum tipo de exercício. Então, por exemplo, lá embaixo, onde a gente trabalha no Alphaville, tem aquelas academias de bicicleta. Então, eles vão lá, todos juntos, quem é de São Paulo faz. Mas quem não é, a gente fala, gente, vai aí, tem alguma igual? Tem, então vamos fazer no mesmo dia, no mesmo horário. E aí, eles trocam informações. Então, todas essas ideias do grupo de afinidades e quais são os grupos, a gente define com eles. Não somos nós quem definimos dentro da empresa quais são os grupos que a gente vai ter. A gente abre uma votação, as pessoas levantam a mão, putz, eu gosto disso, eu gosto daquilo, vê o que dá mais engajamento entre eles, coloca uma pessoa que não é do RH, porque isso também não fica lá dentro do RH, que senão a gente fica louco, né? Então, assim, a gente dá a autonomia, né? E a pessoa vai fazer ali várias ações que ela quer, tem um budget para ela também poder usar. Olha. Por isso que eles vão para essas academias, então ela usa durante o ano inteiro do jeito que ela quer para conseguir engajamento. E, gente, saiu um depoimento, agora enquanto eu tô falando eu lembrei, saiu um depoimento de um profissional nosso mesmo sobre GFT Readers. Então, ele falou, gente, eu me conectei com várias pessoas, é super interessante. E eu tô abrindo aqui para que, se vocês quiserem que eu fale sobre a GFT com vocês no LinkedIn, eu vou falar. Eu amo trabalhar nessa empresa porque eu consigo ter qualidade de vida, eu consigo ter um grupo bacana e eu consigo ter uma produtividade adequada dentro do que eu tô fazendo. Mas foi, assim, super bonito o depoimento que ele deu. Ele deu no LinkedIn, por conta própria, ninguém pediu para ele. E como a gente recebeu várias indicações, tá? Através dele. Depois dessa publicação no LinkedIn, a gente começou a receber várias indicações de pessoas que trabalhavam na área de tecnologia que queriam passar a trabalhar com a gente. Olha que legal. Ele está trabalhando pela marca empregadora da empresa, que é o que a gente sempre fala, né? Trabalhe bem o ambiente de trabalho, que o funcionário vai ser seu principal embaixador. Promotor da marca de vocês, né? E olha a qualidade de vida aí aparecendo, né? Por isso que a Fernanda, quando falou que foi um dos destaques globalmente, tá explicado, né? Os detalhes, as sutilezas, né? E, é claro, né, o grande destaque que é permanecer ainda no modelo remoto na maior parte aí dos países. Isso já é um case, né, Já pessoal? é um case. Porque, olha, né, começamos com um bom case aqui, em vários aspectos. Agora, de ser 100%, nós também somos, né, Aline? Também somos o nosso melhor case. Mas é raro. E tem esses desafios, obviamente, do modelo 100% remoto. Tem uma empresa também, enfim, premiada há muitos anos, que ela escreveu, né, nos seus relatórios ali, que escritório não importa, convivência sim. Então, eu gostei muito dessa frase, porque acho que traduz exatamente o que você está trazendo, né? Escritório a gente não tem, mas essa convivência, né, esses grupos de afinidades, eles acabam trazendo a qualidade de vida que se busca no antigo ambiente físico de trabalho, né? Que muitas pessoas ainda, mas eu não conheço ninguém aqui, como é que eu vou ter essa troca? Isso traz o desafio da comunicação. Acho que
para fechar aqui esse bloco, só queria trazer, esses grupos, eles se conversam por WhatsApp, né? Eles marcam um horário, só a praticidade aqui para quem quiser se inspirar nessa prática. Eu sou do da corrida, isso não significa que eu sou maratonista nem nada, tá, gente? Eu entrei no da corrida porque é o que faz eu liberar energia. A gente tem um WhatsApp ali, então muitas vezes, vai ter uma prova de corrida em São Paulo. Fulano, Beltrano, Cicrano, aí você quer participar? Vamos participar. Então a gente se junta e vai. Então é nesse momento que a gente tá ali. Ou, o fulano vai participar de uma prova. Como foi? Como é que tá? Então geralmente é por WhatsApp ou por Teams, e a gente tem esses encontros em alguns horários que são ou de prova, o GFT Readers é a parte do quando a gente vai discutir esse livro. Então a gente marca esses horários para se encontrar, assim, se as pessoas estão dentro da mesma cidade. Se não, vai o WhatsApp mesmo e funciona super bem. Super bem, que legal, que bom. Bom, e acho que agora a gente vai para o nosso próximo bloco, né, Dani? Também. Mais um bloco. Bom, e nesse próximo bloco, a gente vai falar sobre notícias, né, que estão aí pelo mundo, tendências, e como é que a Fernanda vê isso também, seja na GFT ou por experiências que você tem vivido. Uma das notícias que a gente pegou agora fresquinha, né, é que uma grande empresa de tecnologia recentemente desligou 15 mil funcionários, né, ao redor do mundo, que é o que você falou, né, quase a totalidade aí de pessoas na GFT. Então, muita gente, e a gente tem visto isso no mercado de forma geral, né, a gente tem aí criado o nome layoff para isso, mas no fim das contas isso impacta muito a vida de muita gente, o sentimento de quem está na empresa também, né, de será que vai acontecer, quando será que é a próxima, será que é comigo? E aí a gente falou um pouco desse conceito, né, geracional, falamos desse retorno ao trabalho, de como é que as pessoas foram envolvidas, mas acho que quando a gente mais ingressou, né, aqui a nossa geração, a gente falava muito sobre um conceito de estabilidade, que veio, né, muito forte das gerações anteriores. A gente até, no nosso primeiro podcast, falamos, né, sobre programas que foram mudando ao longo dos anos. Um deles era o programa de aposentadoria, em que as pessoas queriam, né, ficar por muito tempo na empresa, muitas vezes até se aposentar. Inclusive, uma curiosidade é que na nossa pesquisa, né, GPTW, a gente tinha uma questão que mudou ao longo dos anos, a gente sempre vai mudando, né, conforme a necessidade do mercado muda, que era, eu pretendo ficar aqui até me aposentar. E essa questão, né, começou assim, e hoje eu pretendo ficar aqui por muito tempo. Mudou um pouquinho a palavra ali, né? E o muito tempo, a gente, às vezes, quando ia entender nos dados da pesquisa, para alguns eram 2 anos, né? Eu quero muito tempo ainda, 2 anos, para outros 10, 20, 30 anos. E estabilidade, então, né, era um tema muito forte no mercado, o mercado vinha acompanhando com esses programas de aposentadoria, a gente mudou muito os modelos, mas você acha que estabilidade é um tema que volta à pauta das organizações, né, que volta ali para as gerações que passaram por isso, e chega também para essas novas gerações como um tema relevante, como um dos tópicos, falando de tendências aí para o futuro, ou não? Você acha que a gente segue aí, né, falando de outros programas e que não estão ligados aí à estabilidade do emprego? Na GFT não foi diferente, tá, Aline? Em 2023 foi um ano duro pra gente, globalmente. 2024 tem sido um ano duro se a gente olhar para a Europa. Tem sido um ano bem duro em termos de negócios, né? Tivemos também que fazer alguns desligamentos. Não chegaram a layoffs grandes como esse que você está citando, mas a gente teve que fazer alguns desligamentos dentro da GFT globalmente. E ali também tem uma pergunta, né, dizendo se o meu gerente me desligaria, acho que é alguma coisa assim, né? Eu acredito que o meu gerente não me desligaria. Isso a gente teve uma redução. Não foi uma redução significativa, vamos dizer assim, foram 3 pontos percentuais. Mas antes a gente tinha uma confiança dos nossos funcionários para que a empresa ou os gerentes não fossem demiti-lo. Que fosse só em último recurso, né? Acho que talvez seja essa a pergunta. Né? Exato. Se a gente faria uma demissão em massa, né, em último caso, que é o famoso layoff. Exato. Então, assim, a gente teve uma redução, 3 pontos percentuais, uma redução significativa. A gente tinha um número bom, a gente estava em 90, caiu para 87, mas para mim já é um indício de que estou preocupado, estou receoso, não sei o que vai acontecer. E aí as pessoas sentam, olham o jornal e veem todos esses tipos de notícias que a gente tem acompanhado, principalmente dentro da área de tecnologia, globalmente. As pessoas estão com receio? Estão.
tá? O que eu acredito em termos de estabilidade, quem vai focar mais é onde você está no momento de vida. Então, aquelas pessoas que têm filhos, você vê que eles valorizam muito mais a estabilidade, eles acham que isso é super importante. E é por isso que o que eles mais buscam, geralmente, é o crescimento e o desenvolvimento. Quando eu olho a pesquisa como um todo, como eu tenho esse índice muito bom de crescimento e desenvolvimento, as pessoas sentem uma estabilidade na GFT. Por mais que tenha caído essa pergunta, quando você olha ali o índice de estabilidade, né, de se as pessoas ficariam na GFT e tudo, a gente vê que o índice é muito bom. E mesmo se recomendaria, né, que isso também já é outra coisa que dá pra gente um pouco de informação se aquela pessoa tá preocupada ou não. Só que de qualquer forma, quando a gente olha para aquela galera um pouco mais velha, e aí eu vou falar mais velha depois dos seus 35 anos, tá? Eu tô falando de geração Z. Os mais experientes. Os mais experientes, que têm filhos, que têm responsabilidades, essas pessoas, sim, elas estão um pouco mais preocupadas. Quando eu olho aqui, de novo, para a geração Z, eu não vejo esse tipo de preocupação. Porque muitas vezes eles têm um suporte ali em casa, que bom, a maioria deles tem, mas eu não vejo esse tipo de reação de tipo, eu quero ficar aqui, eu quero ter, aqui não me dá estabilidade, eu vou sair. O que eles estão procurando é outra coisa. Primeiro que é, de novo, crescimento e desenvolvimento, tomada de decisão, qualidade de vida, né? São os 3 pontos principais para eles. E a estabilidade não entra. Uma coisa que eu me lembrei agora, e aí eu acho que isso também vem muito da geração Z, que eles estão trazendo de volta para o mercado, se os meus valores se alinham aos valores da empresa. Isso foi um índice que subiu absurdamente dentro da GFT, porque lá a gente tem 5 valores, né? Então, assim, será que está alinhado? Será que não está? E aí eu acho que com isso, a estabilidade também vem. Os valores da empresa estão alinhados nos valores, aqui eu vou ter uma estabilidade maior. Um outro fato importante e interessante dentro da GFT, muita gente sai. É uma empresa de tecnologia, né, gente? Então, assim, a nossa rotatividade, não vou falar que é alta, mas também não é baixa. As pessoas costumam ficar com a gente 2 anos, 2 anos e meio, que é um índice bom para o mercado de tecnologia. Mas é interessante as pessoas que saem. Muitas pessoas saem da GFT e eles buscam a gente novamente falando, posso voltar? Porque eu gosto de trabalhar aí. Eu acho que aí eu tenho desenvolvimento, eu acho que aí eu tenho crescimento, eu tenho chance de trabalhar em projetos que são interessantes. Então, a GFT cria a marca dela já focada nessa estabilidade. E por isso que as pessoas querem voltar. Bom, ali eu tenho um tempo de novo para eu conseguir me desenvolver. Então, aqui, respondendo, finalizando a resposta, né? Eu acho que para algumas pessoas, sim, a estabilidade ainda é um fator importante, né? Principalmente aquelas que têm responsabilidades, mas para a geração Z, eu não vejo a estabilidade como um fator para estar naquela empresa e continuar naquela empresa. Perfeito. Obrigada, Fernanda, aí pela aula, né, sobre as gerações e como são seus comportamentos. E o legal é que, acho que tudo isso que você traz, né, você está trazendo como traços globais, né? Se o bate-papo trazia isso, né, de quais são esses aspectos universais do clima e do engajamento, a gente tem visto que, apesar das particularidades culturais, no fim das contas, os anseios são globais, né, Dani? Que é o tema de hoje. Assim, a gente está falando de ser humano, né? Então, profissional vivendo no século XXI, 4 anos depois de uma pandemia. Então, dores semelhantes, isso que você trouxe. Ao ler o jornal e ver que não é uma ou outra que está demitindo 15 mil, gera um receio, como você usou, ou uma desconfiança, que é o contrário do que a gente acredita, que a base de uma relação tá nessa confiança mútua. Se eu já entro num ambiente desconfiando, né? Então, assim, vou responder lá, não sei muito bem se só em último caso que eu vou ser desligado. Não pela empresa em si, mas pelo entorno, pelo que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, assim, essa leitura é importante, né? Para profissional de RH que está aí nos assistindo, nos escutando, porque é dessa forma que se interpreta, né? O seu ambiente também, unindo os dados do que você tem, mas com a leitura externa, né? Então, assim, às vezes não é nem só a questão da empresa, mas o funcionário está vendo o que está acontecendo no mundo. Então, como você trabalha melhor essa comunicação, e a gente falou bastante de comunicação aqui, trabalha muito bem os valores que você tem, você disse o quanto que isso foi importante, para justamente o seu público se sentir mais confiante naquilo, e isso gera a questão da estabilidade. É importante dizer que a estabilidade não é aquela estabilidade que
que algumas pessoas têm na cabeça, né? De assim, eu vou ficar aqui porque eu tô com meu salarinho garantido só, né? Mas é esse sentimento de você ter uma perenidade, né? É uma relação mais sustentável na organização. Mas a gente já vai passar para o próximo, viu, Aline? E o nosso próximo bloco fala sobre o FAQ, né? Que são perguntas aí dos nossos clientes, colaboradores, parceiros, coisas que normalmente as pessoas nos perguntam e que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Para não errar aqui, uma das perguntas que tem a ver com isso é se é necessário adaptar o resultado da pesquisa ou soluções de diagnóstico para diferentes gerações, já que a gente falou tanto disso, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que ainda não, porque senão vai estar um fator um pouco distorcido. Como, por exemplo, como eu falei para vocês, eu tenho 15% de geração Z. O resto ali, geração Y, e um tantinho aqui de geração X, isso para mim eu acho que não impactaria muito, mas eu acho que talvez, daqui a alguns anos, vocês vão ter que pensar, porque essa vai ser a galera que vai estar no mercado de trabalho. Eu hoje não sinto falta, tá? Até porque eu tenho ali algumas informações, eu cruzo com os dados dentro da GFT, então eu consigo ter uma visibilidade geral. Mas eu acho que talvez daqui a alguns anos a gente vai ter que fazer isso, porque vai estar meio a meio quem está no mercado, né? E adaptando essa linguagem, né? Mais ou menos isso, né? O legal é que a forma de interpretar os dados, né, vocês conseguem ver se de fato, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam, né, esse ainda é um dos temas ali principais, né, Dani, nas nossas discussões, mas e a nova geração? Mas e como lidar? Inclusive, uma das nossas perguntas do relatório de tendências de gestão de pessoas, né, trata disso, de quais são os principais desafios das organizações, e um dos, de quando a gente fala de gerações, a maioria ainda fala que, né, a geração Z é a mais desafiadora, né? A pergunta é se tem algum desafio ou não? Metade diz que sim, que tem. E quando a gente pergunta com qual geração, aí 90% diz que o problema está com a geração Z. E aí outra pergunta, então, né, em relação a isso, é o quanto que as iniciativas de treinamento, no geral, para grande parte das organizações, assim como, acho que 100% delas, assim como é o nosso modelo orçamentário, é limitado, né? Então, por conta dessas restrições orçamentárias que as empresas têm, como é que eu posso alcançar resultados, né, impactantes, apesar disso, né? Se eu não tenho essa verba para investir em treinamento e desenvolvimento, como impactar a pesquisa, o resultado, o clima, o engajamento, apesar disso, né? Apesar do budget, que aqui a gente falou de treinamento, mas poderia ser até para outras coisas. Lá na GFT a gente faz muito comunidade, e isso é uma coisa muito específica para a área de tecnologia. Não sei se funcionaria para uma outra área, talvez sim. Mas lá a gente tem comunidades techs de cada uma das vertentes que a gente trabalha em tecnologia. Então, a gente tem uma comunidade só de inteligência artificial, uma comunidade só de Java, outra de DevOps. Isso já faz com que eles aprendam. Isso já é parte do desenvolvimento. E eu não gasto nada. É porque eles querem, é pelo amor mesmo. Eles gostam de trocar. Então, ali eles têm o momento deles. Então, eles marcam reuniões. Eles têm um Teams no qual eles colocam dúvidas ali dentro. A gente tem treinamento que é gratuito com essas pessoas da própria comunidade. A gente anuncia para todo mundo, para toda a empresa, né? Mas eles fazem esses treinamentos porque eles querem. Então, essa foi a forma que a gente conseguiu trazer para que as pessoas tenham continuidade em termos de conhecimento técnico, que pra gente é importante, né? Porque senão a gente também vai morrer na praia. Outra coisa que a gente faz, a gente dá a certificação pra pessoa, então a gente reembolsa 100% da certificação. Não é um custo alto. E a pessoa, ela mesma vai treinar, vai procurar. Hoje tem muita coisa na internet que você consegue achar treinamento gratuito sobre aquilo que você quer. E aí as pessoas só vão e fazem a certificação. A certificação é importante para ambos os lados, tanto para a GFT quanto para essa pessoa. Então, por que não incentivar tudo isso também para gerar negócio? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Como é que a gente consegue linkar o treinamento com uma geração de negócio e não só com um custo, né? E como a gente consegue engajar pessoas que estejam motivadas a fazerem treinamentos porque elas querem. Perfeito. E eu acho que é muito legal, porque aqui, né, a pergunta foi sobre treinamento, mas isso encaixa em outras práticas, né? Você, quando falou do grupo de afinidades, aqui a gente ficou anotando, como é que é? Qual que é o detalhe? Como funciona?
de tudo que você descreveu, eu não vi ali nenhum custo envolvido, né? E muito engajamento das pessoas, né? Grandes grupos, grandes temas, as pessoas se conectando mais com ações que você falou que foi ideia de um colaborador, né? Que está aí de novo a importância de ouvir também as pessoas e fazer com que elas participem, né? No fundo, elas que vivem o ambiente, elas sabem propor. Muito bom, obrigada, Fernanda. Bom, gente, é incrível, mas chegamos aqui ao final do nosso episódio. Fernanda, eu queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar as práticas da GFT, um pouco também do que você vem observando no mercado de trabalho e como isso se reflete aí na gestão de pessoas também. Super obrigada. Meninas, obrigada a vocês. De novo, é o segundo podcast que eu tô aqui. Fico muito feliz de ser convidada de novo. Ano passado eu tava com a Dani em um outro podcast. Então, assim, muito obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. É sempre um prazer aprender mais com vocês. E é sempre um prazer, assim, ter que reviver toda esta pesquisa e dados para poder trazer para as pessoas. Eu acho que isso é super significante, isso faz com que também me dê ideias para eu aplicar depois. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Aline, minha parceira aqui mais uma vez no episódio do Beat to Bench. E agradeço também vocês que nos acompanharam durante esse segundo episódio e vem mais por aí. Para ficar à frente do mercado, acesse nossos conteúdos pelas redes sociais, né, Aline? Bom, obrigada, Dani. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada por ceder o seu tempo pra gente, né? E compartilhar tantas práticas legais. Foi incrível, passou bem rápido, né? Espero que tenha passado também para você e para quem está nos ouvindo e acompanhando, né? E para quem quiser saber mais, ouvir mais, ver mais os nossos podcasts, é só seguir nas nossas redes sociais. E lá vocês também conseguem enviar dúvidas futuras, né? Para os nossos convidados que virão em episódios em breve, né, Dani? Teremos novidades. É isso aí. Até mais, gente. Até mais.